Então tá, gente, por que eu gosto desse treinamento aqui? Porque o distúrbio metabólico, eu acho que é o mais comum, é o que todo mundo tem, até eu tenho. Porque mexe com a parte gastrointestinal e acaba inflamando todo o organismo. E aí a gente precisa entender a importância da suplementação, tá? Porque a gente conseguindo traduzir isso aqui para vocês, vocês vão lembrar de muita gente aí, hein? Ó a pancinha, ó. Então, o que acontece? Eu vou falar sobre o que é essa síndrome, quais são as doenças mais envolvidas nela, que é a diabetes, a doença do fígado, a tireoide. O pessoal fala assim, doutora, o que tem para tireoide? Eu tenho tireoide. Estou com 2 câmeras ligadas, né? Esqueci de fechar outra. Eu tenho tireoide. Falei, gente, prestem atenção. Todos nós temos essa glândula. E eu vou mostrar para vocês qual é a diferença na alteração da tireoide. Porque quando alguém fala para mim que tem a tireoide, eu tenho que tentar descobrir o que é que ela tem. Tá? E vocês vão conhecer hoje os sinais e sintomas, como emagrecer sem tratar desse distúrbio. É impossível, tá? Então, dentro de um protocolo de emagrecimento, a gente tem que pensar no distúrbio metabólico primeiro. E quais os suplementos? Então, o que é isso aqui, gente? O que é a síndrome metabólica? Ela é um conjunto de condições orgânicas que ocorrem juntos. Então, o que acontece? A pessoa, ela começa a desenvolver doenças cardiovasculares com risco de infarto, risco de AVC, diabetes, tá? E aí ela começa a desenvolver o quê? Pressão alta, alteração no açúcar no sangue, ela fica com aquela pancinha, né? Ou ela fica obesa, ou ela fica barrigudinha. E às vezes a pessoa pensa que é a barriga de chope, mas ela está desenvolvendo aí essa síndrome, tá? E aí aumenta o quê? Colesterol, triglicérides. Quantas pessoas vocês conhecem que falam assim, eu tenho colesterol alto, eu tenho triglicérides, eu tenho alteração, eu tenho tireoide, você já sabe que tem alguma coisa bagunçada. Tudo isso faz parte dessa síndrome. Então, a pessoa, ela é diabética, ela é hipertensa, ela já infartou ou não, tem risco disso. E só com isso aqui, só com essa primeira slide, vocês já vão detectar quais são os suplementos que vocês vão indicar. Para quem já conhece os produtos, já vai saber o que ela precisa, tá? Então, vão escrevendo aí, porque eu vou perguntar depois. Aí, a gente precisa entender quais são as características e as doenças, né, que são envolvidas nisso. Essas doenças são as que vocês mais encontram por aí. A pessoa tem obesidade abdominal, então é aquela barriguinha, né, saliente. Dislipidemia é o que? Aumento de gordura no sangue, tá? Resistência à insulina tem a ver com a diabetes. Pressão alta, tá? Que pode ser por vários fatores, a pessoa pode ter problema renal, pode ter problema realmente arterial, porque tem problema no coração. Tem os distúrbios da tireoide, né? E o aumento do açúcar no sangue, que tem a ver também com a diabetes. Então, essas são as características mais comuns, né, na maioria das pessoas que a gente encontra por aí, tá? E aí, o que acontece? A obesidade abdominal, ela, ó, que eu vou definir para vocês entenderem melhor. É o excesso de gordura ao redor da cintura, também conhecido como gordura visceral. A gordura visceral é aquela pessoa que fala assim, eu tenho gordura no fígado, nas vísceras. E aí a gente já pensa aí em suplemento que auxilia melhorando essa condição. E nós temos, porque eu vou mostrar. Resistência à insulina, o que é isso? É quando as células do corpo não conseguem responder a esse hormônio, que é a insulina. Tá? A insulina, ela é responsável a baixar o nível de glicose. Só que as células do organismo não conseguem deixar a insulina trabalhar. Pressão alta, tá? E a dislipidemia, que é aquilo que eu falei, o aumento do colesterol no sangue, os triglicérides, tá? E aí a gente tem que fazer o quê? Reverter essa situação. Temos suplementos para auxiliar nisso.
Aumentos do nível do açúcar no sangue, como eu falei. Aí tem aqui a doença hepática gordurosa não alcoólica. Problema no fígado não precisa ser alcoólatra, gente. Tem pessoas que desenvolvem câncer no fígado sem ser um beberrão, tá? Então, o que acontece? Existe um acúmulo de gordura nesse fígado, tá? E isso leva a complicações sérias, pode levar a um tipo de cirrose, tá? Além do câncer. Distúrbios da tireoide é o quê? A tireoide, gente, atenção. A tireoide é uma glândula que fica aqui perto da garganta, uma borboleta, vou mostrar para vocês. Quando alguém falar eu tenho tireoide, você tem que perguntar se a tireoide dela está aumentada ou está diminuída, porque os sintomas são diferentes, tá? Então, assim, ou é hipotireoidismo, que é aquela pessoa que toma, por exemplo, Puran T4, ou é tiroxina, um negócio assim, esqueci, acho que é esse nome aí, o remédio, que é para reposição do hormônio, porque quando fala em hipo, é menos, é menor. Então, a pessoa ou tem hipotireoidismo, que a tireoide funciona menos, ou tem hipertireoidismo, ela funciona mais. E a pessoa, ela manifesta totalmente diferente. E aí a gente tem que entender o seguinte, eu não sei se vocês já ouviram eu falar, mas eu, por exemplo, não indico nossos suplementos que aumentam o metabolismo para quem tem hipertireoidismo, porque eu vou aumentar mais ainda. Então, são cuidados que a gente precisa ter, e é por isso que é importante conhecer a saúde da pessoa. E diabetes, né? A diabetes, ela é uma doença metabólica, ela pode ser autoimune também, tá? E aí faz com que nós fiquemos docinhos, né? A gente fica docinho. Aumento de açúcar no sangue. O diabetes, eu quero que vocês aprendam a diferença de um do outro. Tem 2 tipos de diabetes. Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1, o que acontece? Normalmente, a pessoa já desenvolve a diabetes quando é criança. Normalmente é isso. Por quê? Ela é uma doença autoimune. E o sistema imunológico dela, o que ele faz? Ele ataca as células que produzem a insulina. Então, o próprio organismo dela ataca as células. E aí ele não produz a insulina, e aí ele começa, então, a descompensar com o aumento da glicose no sangue, tá? E normalmente isso acontece entre a infância e a adolescência e segue a vida adulta. Agora, entendam uma coisa. Uma pessoa que é diabética, e principalmente esse tipo 1, ela desenvolve doença emocional. Imagina uma criança que não pode comer um doce, não pode ir no aniversário, não pode não sei o quê, não pode participar de várias coisas, porque ela é restrita, ela não tem uma vida normal, tá? Desde pequeno. Então, emocionalmente, essa criança vai ter problemas. Porque vai chegar uma fase da rebeldia dela que ela vai querer estragar tudo, comer tudo, querendo desistir da vida, porque ela é restrita a vida inteira. Ela é dependente de insulina. A insulina, ela tem que tomar injeção diariamente. Então, assim, é muito difícil lidar com uma pessoa que é diabética desde cedo. Então, ela precisa de restrições, ela precisa de disciplina, ela precisa ser fortalecida emocionalmente. E aí a gente entra também com suplementos que vão controlar isso e a parte emocional também, tá? O diabético tipo 2, esse desenho aqui é mostrando, né? Aqui é o pâncreas, tá? E aqui é as células sendo atacadas, né? Pelo próprio sistema orgânico da pessoa. Então, gente, vocês vão agora aprender quais são os sinais e sintomas que a pessoa que tem diabetes tipo 1 vai falar para vocês. Ela vai dizer que ela sente muita sede, ela vai dizer que tem muita fome, tá? Só que ela tem uma perda de peso absurda e muito cansaço, ela fica muito mais fraca. Então, é importante vocês entenderem isso. Por quê? Porque a gente vai conseguir controlar isso aqui, olha. Quando vocês, na primeira consulta, perceberem essas queixas, quando vocês, depois de 30 dias, ou até menos, ou até mais, vai variar de acordo com cada um,
vocês vão perceber que antes elas falavam disso e, não, eu não sinto, eu não estou mais assim. Isso é importante para mostrar para ela que ela está realmente se recuperando. É importante entender que o diabético tipo 1, ele começa a ter problemas de visão, a visão fica embaçada, porque o açúcar no sangue aumentado, ele afeta a lente dos olhos, tá? A pessoa, ela não tem mais paciência para nada, ela vive irritada. Por quê? Porque a alteração do açúcar no sangue mexe com problema emocional, tá? A gente fala assim, a pessoa é docinha, né? Ela é mais feliz? Não, é o contrário. A pessoa docinha pelo diabetes, ela não tem um processo emocional saudável. Ela corre o risco de ter mais infecções, porque a imunidade dela cai. Então, ela desenvolve infecção, principalmente urinária, tá? Nos órgãos genitais. Então, normalmente, as pessoas que têm diabetes já sabem, e aí a gente precisa pensar em como fazer para aumentar esse suporte imunológico. A gente tem isso também. A parte pior são as feridas, gente. As feridas têm mais dificuldade de cicatrizar. Por quê? Porque o açúcar alterado no sangue, ele faz com que as feridas tenham mais lentidão na cicatrização. E aí a gente vai precisar usar nossos produtos. E nós temos resultados positivos em relação a isso, tá? Existe diferença entre diabético tipo 1 e tipo 2? Existe. Porque o tipo 2 é o contrário. Normalmente acontece em adultos, tá? E o motivo não é autoimune. A pessoa já tem histórico familiar, uma tendência genética a desenvolver a doença depois de uma certa idade, tá? E aquele corpo, ele não está conseguindo usar a insulina que ele produz da maneira correta. Então, é diferente, ele não tem um problema no pâncreas, nem as células afetam a produção de insulina, é o contrário. Ele tem, porém, o corpo dele não consegue usar a insulina que tem, tá? E, normalmente, eles são já gordinhos, já são obesos, né? Já tem uma certa idade. Também tem, assim, os sintomas são muito semelhantes. Tem algumas diferenças, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eles urinam demais, eles também têm muita sede, eles também têm fome, eles ficam cansados, a alteração visual também existe. As feridas também, né? A cicatrização é lenta, várias infecções, mas ele tem a formigamento ou dormência, tá? O que é isso? Ele desenvolve a neuropatia diabética, ele perde a sensibilidade nos pés, né? Nas extremidades. Isso é muito sério, porque por causa de uma unha encravada, uma pessoa pode perder um pé. Por causa de um calo, a pessoa pode perder um pé. Por causa de uma frieira, ela perde o pé. Sabe por quê? Porque ela perde a sensibilidade, ela não tem dor. E por ela não ter dor, eu já vi situações assim. A pessoa deixa aquela ferida crescer porque não está incomodando, esconde no sapato, fica no escuro, no úmido, e aquilo vai infeccionando. E quando a gente descobre, quando a pessoa descobre, já está perto de amputar. A maioria dos casos acontece por causa disso. Por causa de uma feridinha dessa, ela perde uma perna. A gente tem um caso que eu recebi hoje, né? E por causa dos nossos produtos, a pessoa não perdeu a perna, só o coto. Então, ela só perdeu o pé, um pedaço do pé. Mas a cirurgia era para perder a perna até o joelho. Ia ficar só com a coxa. E os nossos produtos livrou ela dessa amputação. Então, a gente consegue resolver isso, gente. É impressionante. Eu tenho as imagens desse caso. Tá? Os sintomas, então, eu já falei. E aí, o diabético tem essa rotina sofrida, né? Porque todo dia ele tem que tomar insulina, ou fazer uso de comprimido, tem que fazer a medição, né, com o aparelho de glicemia. Esse aqui é a rotina do diabético tipo 1, e muitas vezes do 2 também, tá? Então, a gente quer ajudar essas pessoas. Olha as complicações, olha o olho, né? Tem muitos que ficam cegos, inchaço, a circulação, né? Fica prejudicada, a pessoa fica mais inchada,
essa mancha aqui, olha, é tudo da má circulação. Feridas, tá? Perde o rim, acaba virando um nefropata e virando um paciente de hemodiálise. Vocês podem conferir que a maioria dos pacientes que têm diabetes, a maioria dos pacientes que fazem hemodiálise é diabético, tá? A maioria. Distúrbios de tireoide. Olha aqui a tireoide, olha como ela é bonita, ela é uma borboleta aqui na nossa garganta, aqui, ó, bem aqui, ó, tá? E aí a tireoide, ela pode ser hipotireoidismo diminuída ou hiper. E eu vou mostrar aqui para vocês agora, vocês vão aprender que todo mundo tem tireoide. Todo mundo tem. Vocês vão entender a diferença, tá? Qual que é a diferença? Hipotireoidismo produz menos quantidade de hormônio. E quais são os sintomas dessa pessoa? Eu quero que vocês escrevam isso aí, porque isso é importante para vocês. A pessoa que tem hipotireoidismo, ela tem fadiga, que é o cansaço físico. Ela engorda absurdamente, não tem controle, tá? Ela não consegue emagrecer. Aquela pessoa que fala, eu não consigo emagrecer, eu só estou engordando. A pele dela fica mais seca, ela fica mais friorenta, ela fica mais sensível ao frio, o intestino dela prende, tá? E aí ela tem a fraqueza muscular. Cabelo e unha ficam fracos, ela fica com depressão e ela tem a menstruação irregular. Esses são sintomas do hipotireoidismo, alguns deles. E as pessoas, quando comentam com vocês, elas vão falar isso. E isso aqui é que a gente, com a nutrição, vai fazer ela se sentir melhor. Através dessas informações que elas passarem para vocês. Por exemplo, eu tenho certeza que vocês já sabem que a gente tem suplemento que é para fadiga, que é para cansaço, porque aumenta a disposição. Nós temos suplementos que trabalham a nossa função intestinal. Nós temos suplementos que melhoram a condição do cabelo e da unha. A gente tem suplemento para auxiliar em processos emocionais, depressão, tá? E a gente consegue desenvolver aqui uma desinflamação desse organismo, melhorando e regulando até mesmo a condição aqui, ó, da menstruação feminina. Hipertireoidismo é o contrário, gente. Quando é hiper, a tireoide ela fica maior e os sintomas é diferente. O hipo engorda, o hiper emagrece. Então, a pessoa ela emagrece demais, porque o metabolismo dela está assim, acelerado, tá? E aí ela desenvolve arritmia cardíaca, porque como o metabolismo está acelerado, o coração não aguenta, ele tem que compensar. E ele pode desenvolver, então, arritmias cardíacas, tá? A pessoa, ela fica com aumento do suor e também ela fica mais irritada, mais explosiva, mais nervosa. Além disso, ela desenvolve a fraqueza muscular, porque ela perdeu o peso, tá? Ela fica trêmula. Ela, em vez de ter mais frio, ela fica com mais calor, é o contrário. Ela fica agitada, não consegue dormir, e os olhos dela ficam esbugalhados, fica maior. Eu vou mostrar a diferença aqui numa imagem. Olha aqui, ó, a diferença dos olhos do hipertireoidismo. A pessoa fica assim, tá? E a tireoide é maior. Então, hipertireoidismo é quando a tireoide é aumentada. Às vezes ela é tão aumentada que você consegue palpar ela aqui. E quando ela é acima do tamanho dela, ela tem um nome chamado bócio. Quando vocês verem uma pessoa com essa garganta desse jeito, vocês já sabem que é alteração da tireoide. Ela está além do tamanho normal. Que ela aumentar já dá trabalho, mas ela aumentar mais, e aí ela pode desenvolver ou sintomas de hipo ou de hipertireoidismo. Mas aí você já sabe que está alterado e você já vai saber oferecer aí os suplementos. Existem os nódulos tireoidianos também, tá? E o câncer de tireoide, tá? O câncer, olha só, muitas vezes eles não causam sintomas, mas podem ser detectados porque você palpa aqui e sente que tem um nódulo, tá? Ou cisto.
A próxima doença que eu vou falar aqui com vocês é a doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, a pessoa ela não bebe, não destruiu o fígado. É sem bebida alcoólica. Ela desenvolve, então, esse aumento de gordura no fígado que pode levar a uma cirrose e a um câncer. Então, a gente precisa modular o organismo dela para não ter o excesso de gordura nesse fígado. E aí, os sinais e sintomas são fadiga, desconforto abdominal. Então, a pessoa fica com uma sensação de má digestão, ela sente aquele peso, né? O fígado aumenta, ela fica mais fraca, ela perde o apetite, ela fica sem fome, ela também perde peso, fica amarela, tá? Ela fica amarelada. Icterícia é quando você vê a parte branca do olho amarelada, a pele fica amarelada, tá? Quando o abdômen fica muito inchado, no caso, né, de pessoas que têm problema de fígado, a gente fala que é ascite, porque fica com acúmulo de líquido no abdômen, né? O profissional, quando ele palpa, ele percebe que ali é ascite, fica bem inchado, tá? E o aumento do fígado, que é a hepatomegalia, né? Outros distúrbios metabólicos que incluem aqui é a obesidade e o aumento de gordura, que seria o triglicerídeos e o colesterol, tá? No sangue. Isso é detectado nos exames. Mas quando a gente vê uma pessoa que é gordinha, a gente já imagina que ela tenha isso. Agora, a gente às vezes se surpreende, porque muitas pessoas que já são magras, elas também têm aumento disso. Como emagrecer sem tratar esses distúrbios? As pessoas querem fazer protocolo de emagrecimento, isso e aquilo, mas primeiro tem que cuidar dessas doenças que ela está desenvolvendo. Ah, mas eu não tenho nada. Tem sim. Tem sim. Então, principalmente, está inflamado e intoxicado. Quando você faz isso, você já faz diferença quando a pessoa quer emagrecer. Alimento saudável é a primeira coisa que a gente tem que orientar a pessoa, tá? Então, nem vou falar em detalhes aqui, mas a gente já sabe que quando uma pessoa quer emagrecer, ela precisa mudar hábitos alimentares. E quando eu falo para vocês de distúrbios metabólicos, as pessoas têm que mudar os hábitos alimentares, porque ela precisa diminuir esse excesso, né, que tem no organismo dela. Então, ela precisa controlar as porções, né? Em vez de comer um pratão de bacia de uma vez, faz alimentos fracionados durante o dia e saudáveis, tá? Redução de calorias, reduzir a ingesta calórica, evitar dietas muito restritivas também é importante. A gente precisa dar educação alimentar e falar para a pessoa que ela precisa fazer uma atividade física, gente. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês, ó? E a hidratação, porque eu respondo todos os dias, como fazer o protocolo de emagrecimento. Ou, por exemplo, me mandaram uma foto de uma pessoa segurando o body slim, bem gordinha, perguntando se ela podia continuar tomando cerveja. Então, eu te pergunto, você quer desinflamar ou não? Você quer emagrecer ou não? Porque se eu não mudo hábitos, eu não entrego resultado. Então, não adianta a gente ofertar um monte de suplementos para a pessoa e a pessoa não mudar o hábito dela. Ontem mesmo eu recebi um áudio de uma pessoa que falou assim, eu estou fazendo uso, o primeiro mês estava dando tudo certo, né? Do NX-Cap, as pessoas viram que eu até emagreci um pouco, mas agora no segundo mês nada funciona. Mas eu como muito. Como que a gente vai ajudar uma pessoa a ter resultado se ela não mudou o hábito dela? Então, a gente precisa deixar isso muito claro para ela, que a gente não está fazendo milagre, não. É 50% nosso, 50% dela. E a água é importantíssimo. Claro que tem pessoas que têm restrição, cardiopatas e nefropatas. Quem tem problema no coração, às vezes não pode tomar muito líquido. E o rim também. Então, a gente tem que conhecer um pouquinho da saúde da pessoa e saber, porque ela sabe quanto ela pode e quanto ela não pode.
E a hidratação é importante para drenar as toxinas do organismo e limpar o nosso organismo. Outro item importante é fazer com que a pessoa entenda que ela precisa descansar, que ela precisa conseguir dormir. E muitas pessoas que sofrem desse distúrbio, pela questão da ansiedade, pela questão da obesidade, elas desenvolvem a apneia do sono, elas não têm conforto para dormir, elas têm ansiedade, têm depressão. Então, a gente vai cuidar dessa questão também. Gerenciamento do estresse é importantíssimo, tá? Então, as pessoas têm que virar a chavinha e entender que a gente precisa limpar o que entra na nossa mente, né? Trazer informações positivas, fazer uma meditação, procurar um lugar para se distrair, né? Sair do foco, porque o estresse também aumenta hormônios no nosso organismo que descontrola a nossa saúde. E o acompanhamento, se a pessoa realmente for necessário, ela precisa do acompanhamento de profissionais de saúde para tratar essa questão da obesidade. A suplementação, ela vem para complementar tudo isso. E aí a gente vai falar dos suplementos agora, tá? Então, a gente tem uma linha aqui, ó, de suplementos, né? 3 aqui desses suplementos que vocês já sabem. O Body Slim, o X-Buster e o Powerful, eles são suplementos em pó, tá? Então, eles não têm o óleo de girassol. Todo o restante aqui de cima dos frascos tem o NX-Cap, o Dream Bliss, o K2, ômega 3 e o Vitos 1 Plus. O Virtus é óleo de semente de uva, tá? Não é de girassol, não. E nós temos a linha em nanotecnologia. Vou falar rapidamente sobre isso. Imagina que nós temos aí produtos em nanotecnologia, que eles têm uma absorção rápida, tá? Muito mais rápida, com penetração aprofundada, então chega a nível celular, nível de núcleo celular, então ali ele já começa a agir na célula, tá? Aí ele tem uma liberação gradual dentro dessa célula, então isso, por ser gradual, a ação dele fica mais permanente no organismo. Então, você entra com a nanotecnologia, que já começa a trabalhar teu organismo de uma maneira muito mais rápida, e aí você introduz os produtos, né, que nós já temos resultados, tá? Porém, eles vão entrar já com esse processo de desinflamar e desintoxicar, um ambiente que já está pronto para receber. Vocês acham que a gente entrando com a nanotecnologia, abrindo a porteira para entrar esse monte de nutriente aqui, o resultado não vai ser mais eficaz? Vai ser muito melhor. Quando as pessoas começarem a desenvolver o uso desses daqui, com esses aqui em cima, a gente vai ter respostas mais rápidas. Eu comecei a fazer o uso do Ozon Leve, hoje foi meu 4º dia. É impressionante, impressionante. Eu não me sinto inchada, eu vivia com peso abdominal, eu não sinto mais mal-estar nenhum. É impressionante, só com 4 dias de uso. Aí eu vou e acrescento o restante. Então, a eficácia dos outros nutrientes vai ser muito maior. E aí, quais são os suplementos que nós vamos indicar para uma pessoa que tem esse monte de coisa aí, tá? Quais são? Eu vou falar, aqui não tem todos os benefícios, porque eu direcionei para o assunto de hoje. Olha o que o NX-Cap faz para nós, direcionando. É aqui que está a resposta. Gente, isso aqui, ó, está na tabela de indicação. Eu só copiei e trouxe para cá, tá? Olha o que o NX-Cap faz. Ele é indicado para artrite e diminui o colesterol ruim e aumenta o bom. O que a síndrome metabólica causa? Aumento do colesterol. O NX-Cap faz isso. O diabetes não é uma doença autoimune? NX-Cap, ó, para doença autoimune. Infarto, qualquer problema no coração, NX-Cap para doenças cardiovasculares. Regula a diabetes e controla a função intestinal. Previne problemas de visão, gente. Eu não falei que a pessoa tem visão, desenvolve a visão embaçada e turva? Tá aqui, ó, NX-Cap.
Promove a saúde da pele. Não falei que a pele fica seca lá na alteração da tireoide? Unha e cabelo, escape. Auxilia na recuperação da pele, ó, porque ele aumenta a produção de colágeno. Alívio de azia, indigestão e síndrome do intestino irritável. Tem pessoas que têm isso também, nesse processo aí de distúrbio metabólico. Auxilia nos problemas das vias urinárias, ó. Gente, o Nishiskape, ele auxilia nessa série de problemas. Começa com colesterol, doença autoimune, doença cardiovascular, diabetes, problema de visão, pele, cabelo e unha. O NXCAP. Por que o NXCAP está trazendo um monte de resultado? Olha o que ele faz no nosso organismo. E eu nem coloquei tudo aqui, hein? O Powerful. Powerful, ele controla a insônia, a memória, a concentração. Ele altera, ele ajuda nas alterações de humor, que é a irritabilidade que a gente falou lá, ansiedade, depressão, enxaqueca, estresse. Olha o que o Powerful faz, por causa do magnésio. A gente não falou em fadiga, ele melhora a fadiga crônica, dores musculares associadas a fibromialgia, osteoporose, osteoartrite, artrite reumatoide, que são doenças autoimunes. O Powerful, ele ajuda aqui, ó, a melhorar a saúde intestinal. Reduz o risco de resistência insulínica e diabetes tipo 2. Diminui a pressão arterial. Ó, Powerful. Tudo que eu falei lá em cima está aparecendo aqui. K2-MK7. Previne a aterosclerose. O que é aterosclerose? É gordura nos vasos, que são os causadores de um infarto e um AVC. K2, ela ajuda também, não é só ômega 3, anota aí. Reduz o risco à resistência insulínica. K2 também controla a diabetes. Atua nos transtornos de fígado, gordura, ó, dislipidemia, que é gordura no sangue, obesidade, fibrose cística, que é problema no fígado, e doenças intestinais. K2-MK7. Reduz o risco de doença cardíaca, pressão arterial e controla os níveis de colesterol ruim. Olha o que o K2 faz, gente. Dream Bliss regula a gordura do fígado por causa da Q10. Regula a glicose no sangue e previne a diabetes tipo 2. X-Buster mantém a massa magra e controla a gordura corporal. Aí a gente entra no protocolo de emagrecimento. Aumenta a energia, concentração. Então, ele dá mais disposição para aquela pessoa que tem fadiga. Ele melhora a concentração, melhora o estado de alerta e de desempenho físico e fortalece o sistema imunológico. A gente não falou em doença autoimune ali? Não falou em fadiga? X-Buster. Vitoson Plus aumenta a vitalidade, reduz a fadiga, melhora o humor, ansiedade, estresse, previne doenças autoimunes. Body Slim promove o aumento da massa muscular. Aquelas pessoas que estão perdendo massa muscular, mas que não esteja com metabolismo acelerado, a gente pode indicar. Ela já é magrinha, não tem alteração no metabolismo, tudo bem, a gente vai ajudar a aumentar a massa. Ela acelera a queima de gordura. Por isso que é o casadinho para quem faz atividade física e quer emagrecer, é o Body Slim e o X-Buster. Diminui a gordura corporal, regula a função intestinal e também controla a glicemia. Então, ele é bom para quem tem diabetes e o colesterol também. Virtus reduz a fragilidade das unhas, regula o açúcar no sangue. Ômega 3 melhora a circulação cerebral e a cardiovascular. Por quê? Porque ele tira a gordura do sistema circulatório. Então, ele desinflama, o ômega 3, ele desinflama todo o organismo, porque ele retira essa gordura que fica ali inflamando nossos vasos. E aí ele previne o AVC e o infarto. Ele auxilia, presta atenção, olha lá, o diabético que tem alteração visual, auxilia na saúde ocular, que é a retinopatia diabética,
síndrome do olho seco, pressão intraocular, que é o glaucoma, e previne a catarata, ômega 3. Aí nós temos esses que eu falei são os potinhos, né? Os que tem óleo de girassol. Aí a gente entra com os nossos produtos em nanotecnologia. Ozon Leve, gente, Ozon Leve é sensacional. Eu estou fazendo uso, é sensacional. E ele realmente deixa a gente leve. Escolher o nome certinho aqui. Promove a saúde intestinal, estimula o crescimento das bactérias benéficas do intestino. Então, ele é um ele desintoxica o nosso organismo, tá? Ele faz com que ele tenha uma ação probiótica, que é o que a gente precisava. Quem estava atrás de probiótico é o Ozon Leve. O Ozon Leve, ele aumenta o crescimento de bactérias que são saudáveis para o nosso intestino, tá? Melhora a função hepática e protege contra doenças crônicas. Alivia náuseas, melhora a digestão, controla os níveis de açúcar do sangue, aumenta a imunidade, melhora a saúde ocular, promove a saúde cardiovascular e regula a pressão arterial. Reduz a inflamação, alivia a dor muscular e dá suporte à saúde cerebral. O Ozon Leve, ele realmente age de uma maneira... O fato da gente deixar nosso trato gastrointestinal saudável, a gente já vai ter uma resposta orgânica, tá? O Ozonmunity, ele é importante para a saúde óssea, função muscular e imunidade. Previne anemia. Então, muitas pessoas perguntam, o que a gente dá para anemia? Ó, indica o Ozonmunity. Auxilia no metabolismo energético, produção de colágeno, saúde ocular e pele e regula também a função intestinal. Ozon Power vai aumentar a energia, promove o relaxamento muscular, aumenta o fluxo sanguíneo, então você fica até mais oxigenado, auxilia na saúde da pele, olhos e sistema nervoso, aumenta o metabolismo de gordura, carboidrato e proteína, aí entra no protocolo de emagrecimento, regula o açúcar no sangue e por conta da composição que ele tem, ele ajuda na cicatrização de feridas, né? Mas assim, ativando o sistema orgânico e também a regeneração muscular pós-treino. Ozon Crit, que tem a creatina e a glutamina, ele tem principalmente por causa da glutamina, ele tem um papel fundamental na cicatrização de úlcera gástrica, tá? E previne infecção na pele. Então, gente, todos esses produtos que eu falei auxiliam nesse monte de doenças que eu passei para vocês, que fazem parte da síndrome metabólica. Então, é muito comum a gente encontrar pessoas que têm esse leque de situações aí, doença, e nós temos esse monte de produtos que vai entregar para ela saúde e bem-estar. Então, antes da gente pensar no resultado de emagrecimento, a gente precisa entender que a pessoa precisa mudar hábitos, tá? Então, hoje, eu passei para vocês, né, esse tema, que eu acho que é um tema geral, assim, né? Eu acabo falando de tudo. E eu vou abrir aí